porque assim, a gente ir para o ginecologista não é somente fazer o preventivo. O preventivo é uma parte ínfima, inclusive menor. A gente quer saber ali da vida sexual daquela mulher, como ela está se protegendo, né, das doenças sexualmente transmissíveis, como é que está o humor, como é que está a alimentação, o intestino, os hábitos de vida. E todo dia você acorda com um boleto. A gente tem muitos boletos na vida adulta. E esse boleto se chama autocuidado. Só que ele tem um vencimento naquele dia. Verdade. E os juros, ele é altíssimo. Então, se você não paga aquele boleto naquele dia, que é o seu autocuidado, os juros é sua vida. Uma melhor relação com o seu corpo e com os ciclos femininos. Tem muitas mulheres que têm receio de conversar e lidar com o seu ciclo, mas assim como nós temos ciclos, a Lua também tem os seus ciclos, e tem muita gente que correlaciona, né, os ciclos da menstruação com os ciclos lunares. E perceber que tudo é natural e esperado vai acontecer, talvez traga um pouco mais de carinho. Bom dia, pessoal. Eu sou Eduarda Magaldi, sou médica otorrinolaringologista, especialista em plástico facial e rinoplastia. Bom dia, eu sou Adriana Monteiro, obstetra, especialista em parto. Esse é o Bom Dia Doutoras. O bate-papo descontraído que você sempre quis ter com suas médicas favoritas. A menopausa, segundo a OMS, corresponde à data da última menstruação, que ocorre entre os 45 e 55 anos. Esta é a definição, porém seu significado no consciente coletivo é muito mais vasto, marcando o fim da capacidade reprodutiva da mulher, discutivelmente o seu principal papel em tempos antigos, associado aos temidos sintomas de fogachos, ondas de calor, alteração de libido, alteração de sono e humor. Esse período está muito vinculado ao declínio da feminilidade e da vitalidade. Atualmente, a compreensão sobre menopausa tem mudado e para muito melhor, reconhecida como uma fase natural da vida, com desafios, sim, mas também com oportunidades de crescimento pessoal e libertação. A discussão sobre qualidade de vida da mulher peri e pós-menopausa está em alta, e conversas francas sobre a reposição hormonal, vida sexual ativa, hábitos alimentares e prática de atividade física, e até possibilidades de liderança no ambiente de trabalho são cada dia mais comuns. E é justamente para desviarmos um pouco do foco negativo e passarmos a enxergar a menopausa como uma oportunidade de, abre aspas, entrar em contato com aquela loba transformadora que nos leva a amadurecer e ser livres, fecha aspas, que abrimos a sessão de conversa de hoje. Maravilhosa! Minha gente, ela não é ginecologista, mas é mulher. É isso. A menopausa, ela circula o medo de todas nós mulheres ali depois dos 35, 40 anos, né? E tem sido cada vez mais comum os diagnósticos de menopausa precoce. Segundo o OMS, seria, entre aspas, normal a partir de 45 anos. E temos visto que hoje em dia mulheres de 34 ou 35 anos começam ali com a falência ovariana até realmente entrar na menopausa. E para falar sobre isso, ninguém mais, ninguém menos maravilhosa, ó, top da Bahia, minha amiga ginecologista, é isso, né? Doutora Patrícia Sanches. Seja bem-vinda. Drica, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu me sinto muito honrada pelo convite, com essas duas maravilhosas que eu adoro. E vamos falar sobre esse tema muito importante, que é a nossa realidade, o que a gente lida aí no dia a dia. E cada vez mais essas mulheres, né, estão aparecendo no consultório, percebendo esses sintomas. Muito da mídia ultimamente tem chamado a atenção, muitos artistas dando depoimentos que estão nessa fase, e a gente precisa tornar essa fase uma fase mais leve para a mulher. E transformadora de verdade. E transformadora. Então, para você, se apresente, você que adora fotografar, assim como eu, gente, é isso. Nosso hobby, adora viajar, adora atividade física. Sim. Atualmente está no beach tênis, mas já fez de tudo, viu, meu povo? Se apresente, minha amiga. Então, eu sou Patrícia Sanches, médica ginecologista e obstetra. Eu me formei pela Escola Baiana de Medicina, fiz minha residência médica no Instituto de Periodontologia da Bahia, que é o IPERBA. Fiz uma pós-graduação de ginecologia minimamente invasiva no Hospital Sírio-Libanês e atualmente faço 2 pós-graduações de ginecologia integrativa e medicina funcional. Ótimo, Paty. Obrigada, maravilhosa, né? Você viu? Aqui é só gente maravilhosa já. Só. Vamos ver aqui. Paty, eu acho que a gente podia começar um pouquinho com as definições. Existe muita confusão, eu acho, sobre o que significa cada um dos nomes. Menopausa, climatério, perimenopausa. Na minha opinião, climatério
tem uma conotação negativa, parece muito com a palavra cemitério, né? A gente tem que tirar isso da mentalidade feminina. Mas então, o que são essas fases da vida? Então, a definição de menopausa é um diagnóstico, é uma data. Menopausa significa a última menstruação. Então, é um diagnóstico retrospectivo, né? Ela teve a última menstruação, foi no dia 1º de julho de 2023. Após um ano, a gente sabe que aquela data foi a menopausa. Climatério é o período que acontece em torno dessa menopausa. O climatério abrange dos 40 aos 65 anos. E essa fase é uma fase que a mulher tem essas alterações e oscilações hormonais. A média da menopausa no Brasil, apesar da OMS, né, definir de 45 a 55, no Brasil é entre 48 e 51. E a gente tem dados de que, pela OMS, em 2030, daqui a 6 anos, nós vamos ter 1 bilhão de mulheres na menopausa, em uma população de 8 bilhões. Uau! E dados do IBGE do ano passado, de 2023, 30% da população feminina tem mais de 40 anos. Ou seja, é muita gente, é muita mulher que vai chegar. Só não vai ter menopausa a mulher que não chegar a essa fase. Sim. Todas vão ter. Sim, sim, sim. Muito bem. E daí, enfim, gente, já tô então, né? Poxa, me lasquei todo esse negócio aí. Eu já tenho mais de 40, né? 40 a mais. E aí, Paty, eu queria puxar um pouco o gancho, porque a gente tem visto nos consultórios, e eu também atendo isso. Bom, gente, eu não faço mais ginecologia, tá? Eu faço exclusivamente obstetrícia, mas eu pego as mulheres que estão nas tentativas de gravidez, né? E a gente tem pego um público cada vez mais jovem, né? Com sinais, né, de sinais do climatério, né? Então, mulheres ali já com falência ovariana aos 34, 35 anos, mulheres entrando na menopausa aos 39, 40 anos, né? Paty, você tem visto também mais essas mulheres chegando? Como é que elas chegam para você? Quais são os sintomas que as mulheres deveriam começar a pensar? Rapaz, tem alguma coisa acontecendo aqui que não está normal. Sim. Cada vez mais as mulheres estão apresentando esses sintomas mais precocemente, né? E o que é que a gente precisa estar atenta? Muitos desses sinais e sintomas, eles são sutis e muitas vezes não são valorizados. É normal. Então, o que mais chega no consultório? Qual é a mulher que não chega com cansaço, redução de libido, né? Alteração do sono, irritabilidade, dificuldade de perder peso? Muitos desses já são sintomas que começam a nos chamar a atenção pela oscilação hormonal. Existem mais de 70 sintomas relacionados à menopausa, ao climatério. E nós, muitas vezes, nos atentamos apenas àquela questão clássica do fogacho e do ressecamento vaginal. Entendi. Né? Somente 80% vai ter. Sim. Mas muita gente não vai ter o fogacho e ela acha que não sentiu nada. Entendi. Mas quando você questiona esses outros sintomas, elas vão dizer, não, doutora, eu tô cansada. Declínio cognitivo, confusão mental, brain fog, que é a névoa mental. O paciente fica ali, tô falando, esqueci do que eu tô falando. E hoje em dia é associado muito ao estresse da vida moderna. Afinal de contas, gente, hoje em dia a gente está entrando ali na 5ª década de vida, né, que são os 40 anos, às vezes no nosso auge da carreira, da família, né, dos filhos e daquele movimento. E muitos desses sintomas, eles passam, né, despercebidos como sendo o estresse do dia a dia da mulher moderna. E muitas vezes não é só o estresse, né? Por isso que é importante ter um acompanhamento profissional, ter sempre sua ginecologista anual, bianual, atualmente? Anual, por causa dessas questões, né? Sim. Porque assim, a gente ir para o ginecologista não é somente fazer o preventivo. O preventivo é uma parte ínfima, inclusive, menor. Isso. A gente quer saber ali da vida sexual daquela mulher, como ela está se protegendo, né? Das doenças sexualmente transmissíveis, como é que está o humor, como é que está a alimentação, o intestino, os hábitos de vida. E aí eu já vou puxar esse gancho. O ginecologista, gente, ele é o médico clínico da mulher. Isso. Então, nós ginecologistas, eu adorava quando eu fazia ginecologia, essa parte, porque a gente é que vai ver, poxa, essa paciente, ela está começando a ganhar peso, então, poxa, essa paciente está perdendo muito peso, nossa, os rastreios da vida da mulher, nós ginecologistas aprendemos, né? Isso. Poxa, ela é tabagista, o que a gente tem que fazer a partir de certa idade? Olha, na família dela tem história de câncer de intestino, de doenças, né, demenciais. Então, o ginecologista, ele não é só o médico que faz o preventivo, né? Nós não nos esgotamos nessa função. A gente vai perguntar de tudo numa consulta, né? Então, fale um pouquinho, Paty, como é que essa mulher
o que é que você vai ver nessas consultas? E que você já vê, assim, que tá o negócio claudicando e que dicas, né? Antes de responder essa pergunta, e a gente corta aqui um pouquinho. Pode cortar. E é muito interessante ter essa visão do ginecologista como clínico geral, como clínico geral da mulher, porque a gente viu que é exatamente o que você falou, né? A menopausa chegando cada vez mais precoce. Mas antes disso mesmo, a menarca, a primeira menstruação, também está sendo vista de forma mais precoce. Tem estudo mostrando o adiantamento de 1 ano da menarca, entre as décadas de 50 e 60 para as décadas atuais. Antigamente era entre 11 até 13 anos, atualmente já tem se visto de 10 até 12 anos, e até crianças com 9 anos. Exatamente. Eu vi que tem muita correlação com, além de fatores genéticos, mas também estilo de vida. A obesidade está muito relacionada a essa menarca precoce. Com relação à menopausa precoce, tem essas associações também com o estilo de vida? Ou é a menarca precoce traz uma menopausa precoce? O que está presente nessa mulher? E como ela deve se preparar para aparecer esses primeiros sintomas da pré-menopausa? A menopausa precoce, a menarca precoce, ela é um fator de risco para a menopausa precoce. E em relação a isso, a menarca, a gente tem visto cada vez mais meninas menstruando mais cedo, mas também muito relacionado aos xinoestrogênios, que são substâncias semelhantes aos estrogênios naturais, que estão em produtos químicos, bisfenol, shampoo, cosméticos, alimentos, conservantes, né? Nas panelas, no Teflon. Isso. Tem a ver com o hormônio do frango? Tinha essa conversa também. Quando eu cresci, tipo, eu não podia comer frango. Não entrava frango em casa. Lá em casa só entrava frango que a gente criava, hein? Sim, exatamente. Frango de granja já podia, mas o frango de fora tem um hormônio. Tem um hormônio, né? É verdade ou não é? É verdade, né? Os hormônios amanhã são... estava certo. Amanhã estava certo. Os alimentos hoje são, né, usados vários conservantes, né? ultraprocessados. E isso aí vai simular no organismo da menina, antecipando essa menarca, realmente a ação do estrogênio. Então, é justamente esquentar a comida na vasilhinha de plástico, o cafezinho no copo de plástico, isso, né? O papelzinho, aquele recibo de nota fiscal, de papel de cartão de crédito ali, tem tinta termoestável ali, que aí libera desinfetor. Você quer ver produtinhos que a gente usa com bebês? Gente, é porque eu estudo isso. Eu tenho até um cardzinho que eu mando para as pacientes com coisas que eu digo assim, se você puder tirar isso de sua filha, você vai estar ajudando ela 100%. Condicionador, shampoo e sabonete infantil, que são os mais falados, assim, as marcas mais faladas aqui, elas têm esses compostos aí. Um lenço umedecido. Sim. O lenço umedecido, a depender da marca, eles têm esses compostos que hoje em dia a gente tem... tem mulheres que gostam de usar lenço umedecido mais prático, né? Enfim, para ir no shopping, na rua. Até esse lenço umedecido, a gente tem tentado mudar as marcas de indicação para tentar tirar os bisfenol A, isso, os fitalatos, exatamente, e petrolatos. Isso. Né? Então, atenção ao que vocês estão expondo às crianças, né? Os plásticos que a gente precisa comprar para as crianças, né? Enfim, evitar. A OMS já tem uma ordem sobre isso, né? Para a gente tirar as panelas de alumínio e teflon das nossas casas, não só para a nossa saúde, mas para a saúde das crianças. Sim. Inclusive, porque isso também altera os hormônios masculinos dos filhos. Sim. Né, com aquela estrogenização do menino, né, ginecomastia, obesidade precoce. Então, isso aqui é importantíssimo. E outra dúvida, assim, só rapidinha, né, curiosidade mesmo. Exposição à cultura sexual, sexualização mesmo da infância. Isso altera na menarca? Tipo, tá vendo filme de adulto? Ou, enfim, não, a sexualização mesmo nas imagens. Não tem estudo sobre isso. Tem muito aquela anedota de quem assistiu o show da Xuxa se sexualizou antes, né? Aquela brincadeira. Está muito mais relacionado ao estilo de vida, né? E a menopausa precoce, quando acontece abaixo dos 40 anos, ela é definida como insuficiência ovariana prematura. Essa paciente tem maiores fatores de risco para doenças cardiovasculares, osteoporose, doenças mentais, porque justamente isso aí antecipou. Né? Temos as causas genéticas, mas muitas causas autoimunes também estão relacionadas. Né? Temos visto muitas mulheres pós-Covid com menopausa
vírus que podem causar verdade. alterações autoimunes. Assim como tem muitas pessoas, né, que desenvolveram diabetes, né, ou pioraram os quadros de diabetes pós-Covid, quadros demenciais pós-Covid também. Então, assim, gente, Covid é um mundo. Não, nem tudo é culpa do Covid, mas sempre o Covid está presente. Mas fator de risco. A gente está aprendendo muito, né, hoje sobre o Covid. E quando você pesquisa estudos, eu, né, pesquisando estudos para esse programa, eu vi muito estudo correlacionando a menopausa com o declínio cognitivo e aparecimento de doenças como Alzheimer e demências, né? Isso estudos mais antigos, mas já tem essa correlação, assim, bem comprovada na comunidade científica. Porém, aí vamos para, né, nossa conversa de hoje. Os estudos mais recentes, eles têm correlacionado a baixa massa muscular, o componente muscular do corpo, seja mulher ou homem, com o declínio cognitivo. Então, um estudo muito recente mostrando a massa do reto femoral, né? A massa muscular do reto femoral. A coxa. Componente, exato, a coxa. O quadríceps, A massa do quadríceps. As pernotas. Com um benefício cognitivo. Isso. Então, eu questiono para minhas queridas ginecobstetras que estão aqui na mesa, se talvez essa correlação da menopausa com declínio cognitivo não seja muito mais relacionado ao declínio da massa muscular, que é componente da menopausa, com esses desfechos ruins. E talvez, se a gente fizer alguma coisa de atividade física ou alimentação mais voltado para essa massa magra, talvez não possa diminuir esses desfechos. O que vocês acham? Será que é um viés de estudo? Isso é importantíssimo. Duda, a questão da atividade física é muito importante. Você construir um banco de músculo, você vai estar prevenindo muitas coisas. A demência, o Alzheimer é uma delas. Então, o quadríceps, ele, por exemplo, é o músculo que tem mais receptor de insulina. Com a baixa do estrogênio, você tem uma resistência insulínica. E isso vai levar a várias complicações, dentre elas a demência, né, o Alzheimer. E quando você tem uma maior composição de massa magra, você realmente diminui esses fatores de risco. Então, por isso que para a menopausa, musculação, na verdade, para todo mundo, para toda mulher. Mas nessa fase, ela é muito mais importante por conta disso. E é importante enfatizar, gente, que assim, só comece. Os estudos falam que a melhor época de aquisição de músculos para a saúde futura é ali até os 28, 30 anos. Mas eu vou dar exemplo de minha mãe, que eu sempre falo aqui, maravilhosa. Ela começou a fazer musculação esse ano, né? Depois de 70 anos. Mãe, eu não conto a sua idade, você sabe. Mas ela sempre fez atividade física, sempre fez um pilates. Eu falei, mãe, você precisa de musculação. E ela, de repente, está mais ativa, com menos dores. Ela carrega melhor os netos. Então, assim, gente, só comece, né? Puxa ferro é assim, ninguém gosta, né? A maioria não, mas chegue lá, puxa ferro e vai embora, entendeu? Tá ótimo. Eu digo que, assim, a atividade física não é opcional. Isso. É inegociável, né? Eu acho, assim, faça da mudança do estilo de vida o seu remédio. Faça da alimentação, da atividade física, da gestão do sono, de outras coisas que a gente vai falar aqui, o remédio. Porque isso aí vai prevenir um monte de outras complicações, né? Então, a atividade física, ela é primordial. E tem muita gente que pensa assim, 40, chegou nos 80, você senta, né? A partir dos 40, você senta. E como isso não é verdade? Não chegou é nos 40, aí que você tem que aproveitar o seu conhecimento, a sua maturidade, seus filhos saindo, estão chegando, né, gente? É isso. Sim, né? Nessa fase, a mulher, ela tá mais produtiva. Muitas vezes, ela tá na melhor fase profissional da vida. Sim. E, assim, a menopausa, ela é o fim da capacidade reprodutiva, não da capacidade produtiva da mulher. Perfeito. Nossa. Amei. Então, ela precisa estar bem para estar nessa fase. Muitas vezes, elas estão começando novos relacionamentos, elas estão no auge da carreira profissional, e elas precisam tomar decisões, precisam estar atentas, e aqueles sintomas, muitas vezes, vão estar deixando ela ali lentificada, irritada, com sintomas mais depressivos, aumento de peso, então baixa autoestima. Então, o que a gente precisa é fazer com que essa mulher esteja melhor. Os 40 hoje são os novos 20. Então, as mulheres estão plenas. Nós temos mulheres 40, 50 anos lindíssimas, malhadas, né? Super felizes, bem resolvidas, no auge da sua vida sexual ativa. E vamos falar mais sobre isso. Eu acho que existe no consciente coletivo de que
chegou na menopausa, os climatérios, as atividades físicas disponíveis são pilates, hidroginástica, caminhadas leves, né? E orações e E não, porque eu sou dos estudos, tá? Eu já tenho meus dados científicos. Tem muito estudo correlacionando o HIIT, né? Que é o HIIT, High Intensity Interval Training, que aí são esses estudos que você faz um sprint muito rápido, então você dá uma pedalada no máximo que você consegue, você dá uma corrida de 15 segundos, e aí depois você dá um intervalo de pelo menos 1 minuto, um intervalo de recuperação ativa, que é, você continua caminhando, mas assim, não correndo, né, no seu máximo. Né? É uma recuperação ativa, e aí volta para fazer esse sprint por 20 minutos, já mostra um benefício cardiovascular no período de 2 semanas. Em estudo científico. Verdade. Foi inicialmente feito com homens sedentários, mas depois trouxe para essa população, né, mulheres na menopausa, e saiu na revista Menopause, recentemente, não vou saber dizer o ano, que aí mostra essa correlação de risco cardiovascular. E para muito além, né, também qualidade de vida, qualidade de saúde mental, perda de peso e ganho de massa magra, tudo isso. Verdade, importantíssimo. Então, assim, é inegociável. E puxando essa parte, né, preventiva, que eu sempre gosto de falar, né, que boa parte da medicina ela foi feita para trazer a prevenção. Então, Paty, o que você, como ginecologista, recomendaria às mulheres que estão ali nos 30, 40 anos, que está naquela fase de, eu não sei se malho, não sei se durmo, não sei se como, não sei se engravido, não sei se estudo... Recomendações de saúde para essa mulher? Eu acho que é importante a gente falar, assim, como se preparar para a menopausa, né? Isso. Porque quando a gente fala que a partir dos 40 você já pode estar começando a sentir alguns sintomas, você tem que estar pronta primeiro para reconhecer e muitas vezes para minimizar. Então, eu vou falar um pouco, assim, que eu abordo muito no consultório, que são os 5 pilares, né? Que, para mim, são importantíssimos. Que é a alimentação, atividade física, o sono, intestino e, por último, a parte de reposição hormonal. Quando a gente fala de alimentação, a gente fala de nutrição celular. A gente precisa, né, descascar mais, a famosa frase, descascar mais e desembalar menos. Exato. Né? Vivemos um mundo onde a obesidade... A carbolândia. Né, está aí, mas somos desnutridos. Sim. Né? E essa parte de alimentação é importantíssima, porque a alimentação tem importância na modulação também hormonal. A atividade física, que a gente já falou, e de preferência a musculação, né? Sim. Qual a melhor atividade física para perder peso? Musculação. Isso. Qual a melhor atividade física para ganhar massa magra? Musculação. Claro que a atividade aeróbica, e você podendo associar, vai ser maravilhoso. Mas a melhor musculação, Mas se você puder escolher uma... É a musculação. Se você tiver tempo para fazer só uma atividade física, faça musculação. Para diabetes, para déficit cognitivo, né? Prevenção, né? Para melhora das questões de saúde cardiovascular, deposição de massa muscular para melhora da osteoporose. E fora que você sai da musculação se sentindo bem mais bonito, né? É impressionante. Nossa, impressionante. Você já entra e sai diferente no mesmo espelho. Quem tava falando isso foi meu marido recentemente, que a gente tá tentando fazer atividade física juntos, né? Você tá tentando malhar. Ele, nossa, eu já saio da atividade física me sentindo um gato, bem mais bonito. Isso o efeito estético, ele é um efeito secundário e a paciente começa a se empolgar, porque ela tá ficando mais bonita, ela tá emagrecendo, e aí vai dando um up ali naquela estilo. E tem as questões cognitivas associadas também, imediatas à atividade física, que é a sensação de bem-estar pelas endorfinas que são liberadas. Isso de neurotransmissores. Então, assim, tem aquela questão de auto-melhoramento, né? Que é muito legal a gente pensar nisso na menopausa, como a gente falou aqui, que a menopausa é aquele momento em que a mulher está em declínio reprodutivo, mas ela continua produzindo muitas coisas, né? Eu acho que a atividade física, ela dá isso para a mulher. O sono é um outro ponto importantíssimo que a gente não valoriza. E cada vez mais que eu estudo sobre sono, eu fico impressionada. Eu também, amiga. Então, assim, o sono, a gente tem a produção de hormônios importantíssimos nessa fase, durante a madrugada. Né? E quando a gente fala de qualidade de sono, eu não estou falando em duração. Eu dormi 8 horas. Eu tenho que falar, primeiro, qual horário essa mulher está indo dormir. Perfeito. Né? Qual é a qualidade desse sono e como é que ela acorda. Ela acorda disposta, ela acorda cansada. Então, não adianta você dormir 8 horas. Se você dormir 1 hora da manhã, acordou às 9.
Não adianta, você não teve uma produção adequada. Então, assim, o ideal é que você realmente durma no máximo por volta das 22 horas, para que você tenha a liberação hormonal. Durante o sono, nós liberamos principalmente 3 hormônios, que é o cortisol, a testosterona e o GH. E esses 3 hormônios são modulados pela melatonina. E quando você não produz esses 3 hormônios, principalmente nessa fase da menopausa, o que acontece? A testosterona está relacionada com energia, com vitalidade, o cortisol, né, com a questão do ímpeto, do prazer da vida. E o GH, ele está muito relacionado ali mais à homeostase da gordura. Então, quem dorme pouco, engorda mais fácil. Sim. E essa mulher, nessa perimenopausa, ela tem um ganho de peso. A diminuição do estrogênio faz com que ela perca aquela forma de pera da mulher, da cinturinha. Ela começa a ficar mais redondinha, um acúmulo de gordura abdominal, né? E a melatonina, ela é derivada da serotonina, que é um hormônio da felicidade, que, falando, aí o gancho para o intestino, 80% dessa serotonina é produzida no intestino. Se eu não tenho uma boa qualidade intestinal, eu não produzo esse hormônio adequadamente. E aí vai sendo uma cascata de coisas que vão interferindo. Então, a modulação intestinal é importante. Se essa mulher, meu intestino funciona uma vez por semana, tá errado. Não é para funcionar. Lixo a gente joga fora todos os dias. Isso. No mínimo, né? Sim. Exatamente. Então, justamente para a gente ter uma modulação e produção desses hormônios, a gente precisa ter esse equilíbrio. Então, precisamos dormir. Um dado interessante que, assim, a partir dos 35 anos, cada noite perdida, a gente demora 72 horas para recuperar essa produção hormonal. Tô lascada. A gente que muitas vezes perde 3 noites na semana trabalhando médicas. Imagine qual é o seu débito hormonal, Drica. Sem comentários. Não vamos entrar nesse não. Da área de saúde somos fatores de riscos ambulantes, porque nós não dormimos bem, não nos alimentamos bem. Não nos exercitamos o suficiente, né? E é muito interessante pensar em sono, porque o sono é dividido em sono não REM e REM, né? Isso. O sono REM, muita gente não sabe, ele acontece na metade, ele vem principalmente da metade para o final da noite. É o momento que você tem os sonhos, que você tem um maior relaxamento, que é quando você tem a recuperação do seu dia. E por ser da metade do sono, da metade do período do sono para frente, tem muita gente que sofre com insônia, né? Insônia terminal, principalmente, nesse período. Você dorme um pouquinho, você consegue pegar no sono, dorme um pouquinho e acorda ali no meio da noite e não consegue voltar a dormir. Essa pessoa, ela não conseguiu entrar no sono REM ou entrou muito pouco, nada suficiente para ter esse ganho hormonal que a Paty está falando. Exatamente. Como é importante você respeitar todos os períodos de sono e ter a qualidade de repouso, de descanso que o sono traz. Os estudos já mostram que privação de sono e insônia também são fatores de risco para demência. Sim. E Alzheimer. Exatamente. Então, sono é uma coisa que a gente nunca deu muito valor. E hoje a gente sabe a importância. A melatonina, ela é o principal antioxidante ovariano. Então, vai interferir na fertilidade dessa mulher, que muitas vezes está tentando engravidar, mas ela tem uma vida louca, ela não dorme bem. Mas, às vezes, é isso. Ela precisa ajustar essas questões. E é difícil. Hoje estamos nos expondo a telas. Então, a última coisa que a gente faz no dia é a questão do celular. A higiene do sono é muito prejudicada, né? Na comunidade atual. Isso. E eu queria acrescentar a esses pilares da vida, a vida espiritual, né? Sim. Então, a gente tem diversos estudos demonstrando, né, as questões da fé, independente da fé, da espiritualidade, elas são importantes, não porque, como Duda falou, né, é porque é o encontro das idosas para rezar o terço ou para fazer alguma coisa, mas do ponto de vista cognitivo, de elevação mesmo dos nossos níveis de endorfinas, de conexões sinápticas cerebrais, tá certo? E de aumento da resiliência sobre os problemas e redução do estresse geral no dia a dia. Pessoas que têm uma vida espiritual ativa, seja dentro de sua casa, seja num templo, numa missa, num culto, no que quer que seja, são pessoas mais resilientes, menos estressadas e mais aptas a ter rotinas de vida mais saudáveis. Então, tem um grupo, aí eu vou falar rapidamente sobre isso, tem um grupo muito estudado, é um documentário bem Zonas Azuis do Mundo. Sim. Né? Acho que é Netflix. Netflix.
Netflix, ele fala sobre isso, né? Sobre a importância, por que aquelas pessoas vivem mais e com qualidade de vida. Então, ele pega do Ocidente e do Oriente. Em todos está relacionado uma atividade espiritual e essa atividade espiritual ligada a hábitos de vida, inclusive, né? Atividade física diária, atividade de alimentação correta, né? E tudo isso aqui que a gente está falando ligado a atividades espirituais. Então, eu gosto sempre de colocar isso, né? Que eu sempre pergunto, assim, né? Enfim, as mulheres aos pacientes, assim, e como é que está a atividade espiritual? Como é que está o seu dia a dia? Você tem um momento, né, de contemplação? Você tem um momento de esvaziar a mente, seja numa oração, qualquer coisa. Porque isso ajuda a gente a reduzir o estresse e melhorar os hormônios, gente. E é muito legal que você faz isso, você fala isso de diferentes credos, diferentes religiões. Porque, às vezes, a prática da meditação, por exemplo, não vinculada a uma religião, ela traz muitos benefícios também. Exato. E junto da religião tem a comunidade, né? Exato. Que a comunidade se encontra, você tem um papel naquela comunidade, que isso é muito bom para a liberação de endorfinas, para o senso de valor mesmo, de estar ligado à comunidade. Então, a gente tem que ver esse papel de espiritualidade de uma forma muito mais ampla do que apenas eu acredito naquilo e aquilo vai dar certo, valer por tudo. Isso. Não, são todos esses benefícios do entorno. Perfeito, eu acho que é isso, esse tripé, né, de equilíbrio pessoal, profissional e espiritual. Eu acho que quando tudo está em equilíbrio, ajuda a fluir. E a gente precisa realmente, essas técnicas de relaxamento, de mindfulness, de yoga, acupuntura, eles ajudam muito a gente na medicina, em todos os sentidos. As terapias integrativas, né, que já são associadas ao SUS, elas têm comprovação de melhora do bem-estar da pessoa em tratamentos de doenças. Mas eu trago aqui um pouco mais, elas têm ali o papel delas também como prevenção de doenças, né? Sim. E que nesse corre-corre do dia a dia, do trabalho, não sei o que, a gente é óbvio, todo mundo trabalha, todo mundo precisa ganhar dinheiro, essa é a vida responsável dos seres humanos, né? E das mulheres também. A gente não trabalha só porque a gente não quer apanhar do marido, a gente trabalha porque a gente gosta, né? Porque precisa, porque é bom ter ali a sua graninha, fazer suas coisas. Mas as atividades espirituais e das terapias integrativas, né? O reiki, a dança circular, a acupuntura, né? Os fitoterápicos. Os chás. E é legal você ter entrado nisso, porque eu tenho uma dúvida que eu queria trazer aqui com relação aos chás. Muitos falam de chás para chá de amamentação, chá de mamãe, chá de TPM, e tem os chás da menopausa também, chá de amora, acho que chá de boldo também chá tem de relação. Folha de São Cristóvão também. Tem esse chá mais doido. Eu conheço todos. Eu conheço todos. Eu só conheço chá de boldo e chá de amora. Esses chás, eles têm benefício nos sintomas vasomotores, às vezes sintomas neurológicos, ou é só acalmante pelo ato de tomar um chá? Muitas mulheres usam essas substâncias, né, que são fitoterápicas, para alívio de alguns sintomas. Quando essa paciente ela não pode usar hormônio ou ela não deseja usar, temos que lançar mão de algumas substâncias. Então, assim, isoflavonas, que é a soja, o chá de amora, são os mais utilizados para melhorar. Soja é bom? Eu achei que soja fosse ruim. Soja é bom, soja é bom. Ele é feito estrogênio, ele não é bom para menina pequena. Captei. Mas eu queria que você falasse um pouco da terapia hormonal. Quais os benefícios? Então, quando a gente fala de terapia de reposição hormonal, gosto de falar para os meus pacientes que é a cereja do bolo. Antes de fazer a reposição, eu preciso modificar todos esses fatores que a gente aqui falou. Mas, para as pacientes, hoje em dia, sabe-se que o efeito da terapia de reposição hormonal, ele tem um efeito extremamente protetor. A mulher, a gente está muito preocupado só com os ovários na menopausa e a gente tem que olhar essa mulher. Cérebro, osso, sistema cardiovascular. Os estudos mostram o benefício da reposição hormonal para essas mulheres, tá? E prevenção dessas doenças e complicações. Ou seja, quando você não tem uma contraindicação, há sempre uma indicação para essa mulher. Entendi. Então, basicamente, todas as mulheres... Há quem diga que não existe menopausa sem sintoma. Porque muita gente acha que menopausa só passou quem teve o fogacho, os calorões, o ressecamento. Não. Todos esses sintomas que a gente falou antes fazem parte dessa oscilação hormonal. E essa queda do estrogênio tem repercussões sistêmicas para a mulher. E tem muita gente que pensa que a terapia de reposição hormonal está diretamente associada com câncer de mama em especial,
infarto e tromboses, né, de uma forma geral. Essa correlação existe e em qual grau ou não é um erro metodológico? O que foi que aconteceu para chegar essa informação assim para a gente? Interessante, Duda, porque realmente nós passamos uma fase acreditando nisso. E isso se deu, essa cancerofobia, né, esse medo da reposição hormonal e ter câncer de mama, se deu após um estudo que aconteceu chamado WHI, Women's Health Initiative, e ele foi publicado em 2002. Esse foi um estudo que teve que ser interrompido após 5 anos, porque ele mostrou desfechos com aumento de risco de infarto, AVC e câncer de mama. Mas é um estudo que tem inúmeras críticas, tá? Foi um estudo que abordou uma população de mulheres entre 50 e 79 anos, muitas delas fora da janela de oportunidade, com fatores de risco. E tem essas críticas. Foi usado hormônios sintéticos nesse estudo. O estrogênio utilizado foi um estrogênio conjugado equino, derivado da urina de uma égua prenha com a progesterona sintética. Então, e janela de oportunidade, para a gente colocar para o pessoal. A partir desse estudo, foi compreendido de que existe uma janela de oportunidade para o início de uma terapia hormonal, né? Então, o que aconteceu nesse estudo, gente? As mulheres de 50 a 79 anos, às vezes mulheres com mais de 10 anos de menopausa instalada, começaram a usar o hormônio. Mulheres obesas, sedentárias, tabagistas, né, sem uma avaliação cardiológica prévia e assim, fora da janela de oportunidade. Então, fala aí, Paty, que janela de oportunidade é essa? Então, geralmente, a gente considera uma janela de oportunidade adequada para esse início da reposição até os primeiros 10 anos pós essa menopausa. Por quê? Por que esse tempo? Porque é o tempo que eu vou ter maior benefício para essa mulher. Quando eu entro com a terapia de reposição após esse período, claro que não é 10 anos, tudo é individualizado, tá? Essa paciente ela tem que ser avaliada, os riscos cardíacos avaliados. Quando passa desse período, ela já tem um aumento de risco. São mulheres que muitas vezes têm placas de ateromatose, têm outras doenças e comorbidades, e muitas vezes, essa reposição ela vai piorar algumas coisas. Então, eu digo assim, uma reposição ela não é para todo mundo, né? É para quem merece. Então, se chega uma paciente obesa, sedentária e tabagista, ela não vai ter reposição hormonal. Primeiro melhorar a qualidade de vida. Primeiro melhorar a qualidade de vida. Gente, por isso que é muito importante você ter o estudo científico e saber ler a metodologia. Para quem é profissional de saúde, né? Para o leigo, você tem que ter um profissional que te oriente com relação a esse estudo. Porque tem estudo publicado em diversas revistas cuja metodologia é extremamente falha. E eu falo isso com bastante propriedade de fala, que eu fiz o meu clinical research, meu fellowship research em Harvard, e passei 1 ano só estudando como desenhar e produzir bem o estudo científico. E todos os vieses que a gente tem nesse estudo, tem vários, né? Viés de seleção, viés de aferição, viés de metodológico, de uma forma geral, não vamos adentrar assim, não. Mas trazem a informação equivocada que gera um consciente coletivo equivocado também, né? Então, como é importante você ter um estudo científico que traga que trate esses viéses para que não comprometam o resultado e o desfecho final. E as mulheres, após esse período, os últimos 20 anos, quem pagou o pato foram as mulheres, que deixaram de ter o benefício, porque muitos médicos realmente ficaram receosos após esse... E a mídia bateu muito em cima. Então, a mídia sensacionalista, né, gente, ela às vezes vem para atrapalhar. Porque ela pega um resultado de estudo, não sabe ler aquele resultado, ele lê só a conclusão, não entende de viés e bota lá na mídia. Exatamente. Então, assim, meninas... Em vários estudos você vê uma reportagem. 90% dos brasileiros detestam castanha. Porque pegou uma metodologia de 10 brasileiros no Ceará que não comem, e 9 não comem castanha. 90% dos brasileiros... Isso não existe. E é a realidade, é o que a gente vê. O principal fator de risco relacionado ao câncer de mama é a obesidade. Exatamente. Então, não é nem a genética, viu? As pessoas acham que é genética. 90% dos casos de cânceres de mama são situacionais, ou seja, é o que a mulher está vivendo ali. Tabagismo, obesidade, sedentarismo, ingestão de álcool aumentada, né? Ou contínua. Genética é 10%. E assim, quando a paciente ela tem aquela herança genética, o fato dela fazer reposição hormonal não aumenta o risco para ela de câncer de mama. Ela vai ter aquele risco genético de ter. Tá? Então, as pacientes têm muito medo, inclusive os oncologistas, os mastologistas, né, que às vezes ficavam muito receosos, hoje eles têm
Os estudos estão mostrando cada vez mais que a paciente que tem um histórico, porque a mãe teve câncer de mama, ela não tem contraindicação de fazer. Nossa, como melhorou. Isso. Viu? Conhecimento é poder. Você tem o poder de decisão diante daquelas informações que você tem à mão, né? Se você sabe que seus hábitos de vida hoje vão impactar como você vai entrar na menopausa depois e os riscos que você tem de adoecimento, 90% de chance de hábitos de vida associado a um câncer, eu não sabia desse dado, é muito relevante. Então, você pode tomar as decisões hoje que vão impactar na sua saúde bem mais para frente. Exatamente. E isso está associado aos cânceres femininos, inclusive, tá certo? O câncer de endométrio, né? Que é aquela parte interna de ovário e de intestino, tá? Que muito era associado somente à genética, hoje em dia está associado a hábitos de vida. Ô, gente, a gente está morrendo pela boca. Isso. Né? As mulheres estão morrendo pela boca, pelo amor de Deus. A gente ainda usa somente a reposição hormonal oral, ou seja, aquelas pílulazinhas ou então um sprayzinho. Como é que está hoje em dia essa reposição hormonal para essa mulher? Na verdade, Drica, isso mudou muito, né? A reposição hormonal oral, quando a gente fala de reposição hormonal, a gente fala de 3 hormônios, tá? Sim. O estradiol, a testosterona e a progesterona, que são os principais hormônios. No meu tempo eu não tinha testosterona, eu comecei a aprender, viu? Deficiência nessa fase. A reposição hoje em dia do estradiol, ela é feita em forma de gel tópico ou em forma de implantes bioabsorvíveis. E são géis que você coloca na mão ou géis diretamente vaginais? Geralmente você tem o uso do estrogênio vaginal para queixas de ressecamento, que também é uma outra forma, mas para efeito sistêmico você tem o gel tópico, que geralmente a gente faz na face interna aqui da coxa. Você não tem tantos pelos, né? A absorção é maior. A testosterona também pode ser feita em gel ou em forma de implante, e a progesterona ela tem que ser feita via oral. Os benefícios da oral, eles superam. E por quê? Progesterona tem que ser feita para todo mundo. A gente veio de uma formação que era assim, quem tem útero, quem não tem útero. Hoje, para todo mundo é feita progesterona, porque a progesterona tem efeitos benéficos para o sono, para o relaxamento, ele tem um efeito gabaérgico para o cérebro. Ah, que interessante. Então, todo mundo está aprendendo muito hoje. Todo mundo recebe progesterona nessa fase. Eu queria saber um pouquinho para quem não é a terapia de reposição hormonal, quem está contraindicado a utilizar, e para essas pessoas, ou para pessoas que não desejam, por diversos outros motivos, fazer essa terapia, o que é que tem disponível? Existe um nome que está em alta, que é o hormônio biosimilar. O que são esses hormônios e se eles já estão incluídos em algum hábito alimentar ou algo assim, que já estão sendo em uso? Então, a principal contraindicação é a história de câncer pessoal, tá? Câncer, a pessoa teve câncer e ela, ou câncer ginecológico de endométrio, ovário, ou paciente que teve um infarto agudo do miocárdio, ela tem uma doença cardiovascular mais grave, são as principais contraindicações. História familiar, como eu falei, não é uma contraindicação e antigamente... Que novidade. É. Mulheres que têm história de trombose também, Paty, elas podem usar? Podem usar, tá? Depende, claro que tudo é individualizado. Certo. Mas mulheres que tiveram história de trombofilia, por exemplo, estou puxando aqui, né? Trombofilia na gravidez, que tiveram uma bolsa de repetição, podem usar. Não existe um tamanho único, eu brinco que não tem um tamanho único, não é aquele que serve do PUGG, não. É individualizado, é personalizado. E faz essas avaliações antes da prescrição, na verdade, né? A menor dose possível que leve o maior benefício e proteção para essa paciente. Essa mulher ela não precisa ser taxada como o fim da vida dela. Naquele momento, a gente consegue contornar. Suplementações de oligoelementos, a gente sabe que, por exemplo, deficiências de zinco, magnésio, selênio e ferro, vitamina D, né? Tudo isso interfere também nas metabolizações. Então, a gente vai suplementar. Tem a questão do ômega e da fosfatidilcolina também, né, Paty? Sim, importantíssimo. Que é para essa parte cognitiva, junto com o magnésio, é bem legal. Hoje a gente está muito focado na célula, na mitocôndria, né? Então, a gente precisa... A gente já avançou um pouco nessa questão da suplementação, justamente por causa do estudo da mitocôndria. O que ela precisa para produzir energia? Então, a gente tem diversos compostos, né, que a gente pode usar. Eu falo muito de obstetrícia, né? E puxo um pouco também para a cirurgia plástica, do que é o que você faz. Porque muitas vezes essa mulher, e aí eu vou puxar esse gancho, Paty, muitas vezes essa mulher na vigência da menopausa, se ela não está muito bem organizada do ponto de vista nutricional e de saúde, até a cicatrização dela modifica.
A nutrição é importantíssima para a gente ter uma cicatrização positiva para esse paciente. Eu oriento muito minhas pacientes com relação a isso. E tem muita gente que procura, né, com aqueles combos de múltiplos nutrientes para poder fazer um combo de cicatrização. Já vem comprado de farmácia. Mas a comida mesmo... Não, que é comprovado que o nutriente, quando é absorvido por via oral, né, por via alimentar, ele tem muito mais benefício para o corpo do que o comprimido, a cápsula. Exatamente. Isso já está comprovado. Então, se você puder colocar na sua nutrição esses nutrientes que a gente está falando, na sua refeição, melhor dizendo, saiba que vai ter muito mais benefício do que você colocar a cápsula via oral depois. Exato. E outra coisa, quando você vem com muitos nutrientes, aqueles compostos vitamínicos, para mulher, não sei o que, uma forma bem genérica, muitas vezes você está atrapalhando a absorção de algum desses nutrientes, porque eles têm a mesma via de absorção. Isso. Então, se você precisa do ferro, e tá ali o ferro, o selênio, o magnésio, o zinco, tudo na mesma fórmula, a vitamina C, vezes 40, tudo. Um brigando com o outro, mulher. Exato. Eles brigam um com o outro, e você não consegue a absorção que você precisa. Como é importante você tem uma recomendação individualizada e profissional daquilo que realmente você sente falta. E não fazer uma receita de bolo. É igual a proteína, né, gente? Para ter uma boa cicatrização do que quer que seja, né? E aí, mais uma vez, puxando esse gancho, a gente precisa de proteína de alto valor. O que é isso, gente? É o bom e velho ovo, galinha, peixe, carne e marisco. Né? Então a galera hoje em dia às vezes quer, eu sou da Carbolândia, eu só gosto de comer pão com não sei o que. Eu falei, minha filha, bota um ovo dentro, um bifinho que sobrou meio-dia, entendeu? E isso atrapalha também essa questão do ganho muscular, da cicatrização quando a gente precisa fazer cirurgia. Muitas vezes é na menopausa que a gente vai se colocar em procedimentos cirúrgicos, né? Eu acho que eu queria dar uma levantada, né? Pra me sentir melhor. Pela cirurgia que a pálpebra procuram depois dos 40 anos, pálpebra, né? Às vezes aqui um preenchimentozinho, uma coisinha, porque a gente perde essa massa, né? Essa massa aqui. Então, a alimentação e os hábitos de vida são fundamentais. Não adianta você fazer um procedimento desse na pálpebra e dormir 3 da manhã e acordar 5. Não adianta, galera. Eu sempre passo para meus pacientes uma lista de recomendação nutricional e de hábitos de vida que são importantíssimos. É inegociável, como o Bate falou, seguir essas recomendações. Proteínas de origem animal, mas também proteínas de origem vegetal, né? Exato. Os grãos, feijão, lentilha, grão de milho, ervilha, tudo isso muito importante. Os folhosos verdes escuros. Também bem batido aí no nosso conhecimento popular, brócolis, espinafre, ó, papai. Papai, espinafre, porque é verdade, traz esse benefício. O mais importante dos alimentos é o brócolis. Sim. Ele tem substâncias protetoras, inclusive para o câncer de mama. Exatamente. Olha aí, como um brócolis. Foi bom. Como um brócolis. E aí, Paty, eu vou puxar também aqui, de outra conversa que você trouxe ali no começo sobre um trecho, né, de Clarissa Pinkola, né, que é daquele livro Mulheres Correm com Lobos. Incrível. Incrível. Acho que eu recebi esse livro de um grande amigo aos 40 anos, adorei. E aí, a mulher tá mais para as mulheres que correm com os lobos ou tá para a vovozinha que o lobo come? Como é que tá, amiga? Essa mulher, ela tá ativa, né? Essa mulher nos 40 anos, como eu falei, ela tá extremamente produtiva. Ela tá namorando, né? Isso. Ela tá com a vida sexual, claro que ajustada quando ela precisa, né? Dentro desses pilares que a gente falou, que eu falo, muitas pacientes chegam com queixa de redução de libido e ela acha que é só hormonal. E não é só. A deficiência de testosterona, ela tá lá no 6ª, 7ª causa de redução de libido. Isso é importante, porque todo mundo acha que vai repor testosterona e o libido vai Não, voltar. é multifatorial. A gente tem que abordar todas essas questões. A gente sabe que a testosterona é produzida no sono. Se ela não dorme bem, ela não vai ter uma libido boa. Né? Tem correlação positiva com mulheres que não têm uma vida sexual satisfatória ou feliz na vida reprodutiva, ela também vai continuar com a vida sexual ruim na vida do menopausa. Então, não é só a mulher, testosterona. hoje em dia, ela tá realmente inativa. Ela não é mais aquela vovozinha, né? As mulheres, muitas vezes, chegavam na menopausa, lá na década de 30, 40, era o momento que ela deixava de parir. Ela tinha 15, 20 filhos, e era o momento que ela tinha paz, porque acabou mesmo a chance de ser produtiva. Hoje não, muitas mulheres estão engravidando após os 40 anos, e a gente tem que estar cuidando dessa fase, tanto para uma gestação mais tardia, quanto para um período pré-menopausa climatério,
Justamente isso. Muitas mulheres acham que ainda para engravidar precisa só tomar o metilfolato 3 meses antes de engravidar. Não é bem assim, Sim, a gente não sabe, é. né? Eu acho que tem muito da ideia de papel. Qual o papel da mulher na sociedade? Que antigamente, né, na década de 40, 50, o papel principal da mulher era realmente reproduzir. Isso no Ocidente, né? Então, você vê atualmente, a mulher não assume apenas esse papel. Assume esse, mas qualquer papel que ela quiser, né? Como a gente já falou aqui várias vezes. Então, quando você perde essa sua responsabilidade diante dessa situação. Assim, a vovó que já teve 15 filhos, aí cansou. É o momento dela descansar, é o momento que ela não precisa mais atuar na sexualidade, ela não precisa mais atuar para o outro. Mas a gente está vivendo um momento que a sexualidade da mulher é muito mais para a mulher do que para o outro, exatamente. Então, se a mulher gosta de fazer sexo, ela vai continuar gostando de fazer sexo na menopausa. Porém, com essas alterações do corpo, né? A gente tem uma atrofia da mucosa vaginal, que pode ser tratado. A gente tem o cansaço, os folgachos, que podem ser tratados. A gente tem perda da massa muscular, que pode ser construída com musculação. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para continuar tendo a vida sexual ativa feliz. Com certeza. Se for o desejo da mulher. Perfeito, é isso mesmo. A mulher moderna, hoje, a gente tem uma vida completamente diferente. E a gente tem que pensar nisso. No foco, né? Então, ela tá recomeçando muitas vezes um novo relacionamento e ela precisa estar bem. Se sentir bem para poder, né? O sexo é um ato muito íntimo, né? Então, ela tem que estar bem para conseguir se abrir ao outro, né? Da definição de saúde, né? Pela Organização Mundial de Saúde. Exato. Então, a gente precisa que esteja tudo em equilíbrio. Eu assisti uma aula uma vez que eu achei interessante, que o professor falava assim, que todo dia você acorda com um boleto. A gente tem muitos boletos na vida adulta. E esse boleto se chama autocuidado. Só que ele tem um vencimento naquele dia. Verdade. E os juros, ele é altíssimo. Então, se você não paga aquele boleto naquele dia, que é o seu autocuidado, os juros é sua vida. Então, a gente tem que acordar todo dia. Gente, eu tenho um boleto hoje para pagar. Adorei essa, viu? Eu achei fantástico. Então, assim, eu uso isso muito no meu consultório. Sim. E falo todo dia, você tem uma missão. O seu autocuidado. Isso vai envolver atividade física, alimentação, sono, intestino, equilíbrio hormonal. E eu acho que é isso que a gente tem que levar para as nossas pacientes, informação. Nós vivemos a medicina, que é uma área que todo dia tem novidades, é muito variável. Hoje o que eu falo aqui, amanhã pode não ser verdade. Cada dia, constante. Mas a nossa obrigação é levar informação e levar bem-estar para essa paciente. Eu não posso normalizar a queixa dela. Eu não posso dizer que estar cansada e sem libido é normal. Sim. Eu não posso só esperar ela entrar na menopausa 50 anos para tratar. Eu tenho que fazer isso antes, muitas vezes a partir dos 40. Sim. Eu já tenho que repor alguns hormônios para essa mulher. Nossa, que lindo. Eu acho que com isso a gente entra no queima-roupa. Assim. Paty, primeira pergunta. Como saber se aquela mulher está entrando na menopausa? Então, a menopausa, como a gente falou, era aquela data, né, retroativa, que a gente faz o diagnóstico. Então, a gente vai perceber primeiro sintomas climatéricos. Primeira coisa, sintomas. Perceber os sintomas. Muitas vezes, o achado laboratorial, ele não vai ser a primeira coisa que a gente vai perceber. Ou seja, não tratar o laboratório, né? Não tratar o laboratório. Olhar a pessoa por trás daquilo ali. Então, E a gente só vai saber realmente que ela está na menopausa 1 ano após ela deixar de menstruar. Tá, mas quando ela começar a aprender, quando ela começa a apresentar sintoma, tô mais irritada, os maridos, eles leem fácil, né? Eles leem fácil. É como se fosse aquela TPM mais eterna. Já são sintomas, às vezes, sutis mesmo. A dificuldade de perder peso, né? A dificuldade de dormir também. Existe uma insônia associada a esses sintomas. Irritabilidade, alterações urinárias. A paciente, às vezes, começa a acordar à noite para fazer xixi, ela não acordava. Isso. Perda urinária também, gente. Né? E existem dados dor no sexo. Que mostram que a mulher que não faz reposição em 10 anos, ela engorda 10 quilos. Olha! Nossa. E aí, isso tudo já é muito impactante. Isso já são sinais dessa deficiência hormonal. Segunda dúvida. Repor testosterona dentro da terapia de reposição hormonal deixa a mulher com voz grossa ou com cara de macho? Não. Na verdade, os efeitos colaterais que são relacionados a esses efeitos são altas doses, né? A testosterona, na via que ela é administrada, ela é para reposição.
tá? Então, assim, por exemplo, injetável em mulher é proscrito, tá? Então, muitas mulheres fazem, muitas vezes elas usam suplementos orientados por outros profissionais para outros fins anabolizantes. Isso sim tem efeitos colaterais de outras substâncias, mas na terapia hormonal a testosterona ela não tem efeitos colaterais. Muito interessante. Muito interessante. E para finalizar, o que posso fazer hoje, antes da menopausa, para melhorar meus sintomas e minha qualidade de vida quando chegar a hora? Acho que é um resumo de tudo que a gente falou aqui, né? Que é pagar esse boleto diário relacionado à alimentação, atividade física, sono, gestão do sono, melhorar a qualidade do intestino e o equilíbrio dos hormônios, gestão de estresse, equilíbrio da vida em geral. Então, a gente precisa estar atento, né, aos sintomas e nos cuidarmos, porque quando a gente cuida, a gente previne, né? Hoje fazemos uma medicina preventiva, né, para que a gente evite no futuro essas complicações, né? Nós viemos de uma formação muito de tratar doenças. Hoje estamos por um caminho diferente, na prevenção. E hoje a terapia de reposição hormonal, essas mudanças de estilo de vida todas, tudo isso está relacionado com essa prevenção de complicações. Eu vou acrescentar também em ter uma melhor relação com o seu corpo e com os ciclos femininos. Tem muitas mulheres que têm receio de conversar e lidar com o seu ciclo, mas assim como nós temos ciclos, a Lua também tem os seus ciclos, e tem muita gente que correlaciona, né, os ciclos da menstruação com os ciclos lunares. Isso. E perceber que tudo é natural e esperado vai acontecer, talvez traga um pouco mais de carinho e paz mesmo, de encontrar esse momento com gratidão. Olha o que eu fiz até eu chegar aqui e olha o que eu vou fazer de agora em diante. Exato. Então, relacionar-se melhor consigo mesmo e com sua capacidade do sagrado feminino, talvez seja uma opção para essa mulher chegar na menopausa 10. Perfeito. Amei, aprovada pela Ginete. Paty, muito, muito obrigada por sua participação hoje. Foi realmente inestimável, inegociável. Eu agradeço estar aqui com vocês e falar de um tema super importante para nós mulheres, porque todas nós vamos passar por isso e precisamos identificar, às vezes, as pessoas que estão próximas a nós, né, amigas, que estão passando por essa fase e orientar. E que tudo isso tem jeito, os sintomas podem ser amenizados. E, assim, a nossa evolução como mulheres, né, como profissionais, o objetivo é isso, levar informação de qualidade e bem-estar para as nossas pacientes. Muito obrigada. Obrigada. Para os nossos ouvintes, qual é seu arroba, onde é que eles podem te encontrar? Então, meu arroba é @doutora.patriciasanches. Atualmente eu atendo na Clínica Iluminare, da nossa querida, na Clínica EMEG, e atuo como ginecologista e obstetra também. E, gente, é isso pelo episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com suas mães, irmãs, avós, parceiras, amigas. Compartilhem com quem quiser, porque realmente o conteúdo de hoje é muito, muito relevante. Estamos em todas as plataformas, YouTube, Instagram, TikTok, Deezer, Spotify. E lembrem-se, mulheres, nós podemos tudo. Até o próximo episódio. E este foi o episódio de hoje. O que mais você gostaria de ouvir? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal para que esta página atinja ainda mais mulheres incríveis como você. E se estiver ouvindo no Spotify, agradecemos pelas 5 estrelas. Até semana que vem!